Olá, pessoal. Imaginem só. O seu filho, irmão ou marido vai para a guerra, lutar pelo seu país. Vocês se despedem, trocam cartas cheias de esperança e saudade, aguardando ansiosamente o dia do reencontro. Os meses passam, talvez um ano, dois. As cartas param de chegar. O silêncio se torna ensurdecedor. O que aconteceu? Onde ele está? Essa angústia, essa incerteza torturante, foi a realidade de incontáveis famílias durante as grandes guerras do século XX, especialmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A notícia que nenhuma família quer receber, a da perda de um ente querido, podia levar meses ou até anos para chegar. E hoje, vamos mergulhar nessa história dolorosa para entender por que isso acontecia e como esse processo mudou ao longo do tempo. Para compreendermos essa demora, precisamos voltar no tempo, para uma era sem internet, sem telemóveis e sem a comunicação instantânea que temos hoje. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o campo de batalha era um caos absoluto. A identificação dos soldados caídos era uma tarefa monumental. Muitos não carregavam identificação formal, ou as suas dog tags, como conhecemos hoje, eram rudimentares. Eram feitas de materiais que se degradavam, como couro ou até papelão comprimido, que se desfaziam com a chuva e a lama das trincheiras. Imagine um soldado que caía na terra de ninguém, a área devastada entre as trincheiras inimigas. Recuperar o seu corpo era uma missão suicida. Muitas vezes, os corpos só podiam ser recolhidos semanas ou meses depois, quando a linha de frente avançava ou recuava. Nessa altura, a identificação era praticamente impossível. Quando um soldado era identificado, a informação seguia uma longa e burocrática cadeia de comando. Primeiro, o oficial da unidade registrava a baixa. Esse relatório era enviado para o quartel-general do batalhão, depois para a divisão, depois para o corpo do exército, até finalmente chegar ao Ministério da Guerra no país de origem. Cada passo dependia de mensageiros a pé, a cavalo, ou, nos casos mais modernos, de linhas telegráficas que eram constantemente bombardeadas e cortadas. Um único elo quebrado nessa corrente podia significar um atraso de semanas. E não estamos a falar de um ou dois casos. Estamos a falar de centenas, milhares de relatórios de baixas a serem processados todos os dias, no meio do caos e da pressão da guerra. Depois de toda essa jornada, a informação finalmente chegava ao país. Mas o trabalho não terminava aí. O Ministério precisava verificar os registros, confirmar a identidade e preparar a notificação oficial. E como essa notícia era entregue? Geralmente por um telegrama. A imagem do carteiro ou de um mensageiro oficial a chegar à porta de uma casa com um envelope na mão tornou-se um símbolo de pavor. Era o momento em que o mundo de uma família desabava. Mas até mesmo o serviço de telegramas podia sofrer atrasos. A família podia ter se mudado, o endereço podia estar incorreto. E assim, o tempo passava. Em muitos casos, a família só recebia a confirmação oficial da morte meses depois do último suspiro do seu ente querido. Durante todo esse tempo, eles viviam num limbo, agarrando-se à esperança, escrevendo cartas que nunca seriam lidas, esperando por um regresso que nunca aconteceria. A situação dos prisioneiros de guerra acrescentava outra camada de complexidade e angústia. Quando um soldado era capturado, ele desaparecia do radar do seu próprio exército. Para os seus comandantes, ele era oficialmente listado como desaparecido em combate. Esta era talvez a notificação mais cruel para uma família. Não era a certeza da morte, mas a agonia da incerteza. Ele estaria vivo? Ferido? A ser torturado? As listas de prisioneiros eram, por vezes, partilhadas através de organizações como a Cruz Vermelha Internacional, mas este era um processo lento, burocrático e nem sempre fiável. Dependia da boa vontade e da capacidade organizacional do país captor. Algumas famílias só descobriam que o seu filho estava vivo e era um prisioneiro meses ou até anos depois da sua captura.
Outras só recebiam a notícia da sua morte num campo de prisioneiros, muito depois do fim da guerra. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, alguns aspectos melhoraram, mas os desafios fundamentais permaneceram. As dog tags tornaram-se mais padronizadas e duráveis, geralmente feitas de metal. Isso ajudou imensamente na identificação dos caídos no campo de batalha. No entanto, a escala do conflito era global. Soldados lutavam em desertos, selvas e ilhas remotas no Pacífico. A comunicação a longas distâncias, embora mais avançada com o rádio, ainda era suscetível a interrupções e exigia codificação e descodificação, o que consumia tempo. Um avião abatido sobre o oceano, um navio torpedeado, um soldado perdido na selva da Birmânia. Em todos estes cenários, a confirmação da morte era uma tarefa hercúlea. A designação "desaparecido em combate" continuava a assombrar milhares de famílias. É difícil para nós hoje imaginar o impacto emocional desta espera. Cada batida na porta, cada carteiro que se aproximava, podia ser o portador da pior notícia das suas vidas. As comunidades uniam-se na dor partilhada. As mães encontravam consolo umas nas outras, todas esperando por notícias dos seus filhos. Esta experiência coletiva de ansiedade e perda moldou uma geração inteira. Em muitos memoriais de guerra, vemos nomes seguidos da inscrição "Desaparecido em combate", um testemunho silencioso dessas histórias de incerteza e da dor que nunca teve um fecho completo. Para essas famílias, a guerra não terminou com o armistício. Continuou nos seus corações, na forma de uma pergunta sem resposta. Felizmente, a tecnologia militar e de comunicação evoluiu drasticamente desde então. Hoje, em cenários de conflito, a comunicação é quase instantânea. Os soldados estão equipados com tecnologia GPS e sistemas de comunicação via satélite. Os processos de notificação, embora ainda sejam um momento profundamente solene e difícil, são incomparavelmente mais rápidos. A identificação através de ADN também revolucionou a capacidade de dar um nome aos caídos, mesmo décadas depois. Existem organizações dedicadas a encontrar e identificar os restos mortais de soldados desaparecidos em guerras passadas, finalmente trazendo um desfecho para famílias que esperaram uma vida inteira. É um trabalho que honra a memória daqueles que fizeram o sacrifício supremo e reconhece a dor duradoura das suas famílias. Esta viagem ao passado mostra-nos o quão diferente era o mundo e o quão brutal era a realidade da guerra. Não apenas para quem estava na linha da frente, mas também para quem ficava em casa, esperando. Cada carta não respondida, cada mês de silêncio, era uma pequena batalha travada no coração de uma família. É uma parte da história que não podemos esquecer, pois lembra-nos do custo humano da guerra, um custo que vai muito para além do campo de batalha e que ecoa através das gerações. Muito obrigado por me acompanharem nesta reflexão. A história está cheia de lições e de histórias humanas que merecem ser contadas. Se gostou deste vídeo e quer continuar a explorar o passado conosco, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perder os próximos conteúdos. A sua participação é fundamental para continuarmos a trazer estas histórias à luz. Um grande abraço e até a próxima!